foi muito maior do que uma pessoa que causou tudo isso, né? Teve muitas pessoas culpadas. Vejo também que agora não vai aliviar a minha dor, dizer, você foi o culpado, não vai mudar a minha dor, não vai trazer de volta, então prefiro que não, nem conheça essas pessoas. En el reporte de la Aerocivil, pues ahí muestran que no hubo combustible, no quisieron tomar los alternos. Entonces supongo yo que fue como el exceso de confianza. Y aún todavía me pregunto por qué la tripulación nunca me notificó desde un primer momento que tenía un inconveniente. Y aún así, sin combustible, a 21.000 pies que ya tenían 2 motores menos, aún así no me decían nada. Até de quem já havia abastecido o avião e sequer informado de que não havia mais combustível nos outros pousos que foram feitos, né, com o mesmo limite de combustível. Isso falta de informação. Alguma autoridade falhou muito isso. Também o plano de voo que foi aprovado em Santa Cruz de la Sierra para atravessar a América de novo, repito, né, com o tempo da viagem ser o mesmo da capacidade da aeronave, da autonomia da aeronave, do piloto, enfim, uma série de erros. En tránsito aéreo se manejan como 2 conceptos. Uno es la prioridad y el otro la emergencia. La prioridad, pues que la aeronave, según la normatividad, en caso por lo menos de combustible, se requiere que tengan mínimo 1 hora y 45 minutos para sostener en estos vuelos internacionales. En la emergencia no, en la emergencia pues ya te dice, tengo aproximadamente 15 minutos. Igual hay un margen de tiempo de todas maneras y eso lo manejan todas las compañías. La emergencia fue prácticamente 2 minutos antes del impacto. Igual ya la pista estaba libre desde el primer momento que él me dice prioridad. Nosotros ya teníamos prácticamente todo eso desocupado, todo para atender essa aeronave. Condenar, não condenar, quem somos nós para condenar, né? Quem fez e quem tomou qualquer tipo de decisão. Eu acho que a ganância foi a grande culpada disso. Eu achei muito interessante a gente ver agora o que eles falam. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o depoimento que hoje é assessora da Chapecoense, a Celiane Freitas. Ela é uma das viúvas de uma das vítimas. E ela falou assim, não aliviaria a minha dor dizer que você foi o culpado. Vocês ouviram isso? Aqui tem um princípio que eu acho muito interessante. Quando a gente vai lidar com um problema, não é muito fácil a gente já logo procurar o culpado. Isso já aconteceu isso com vocês? Quando a gente lida com um problema, seja ele pequeno, por exemplo, você foi dar uma volta com a sua família de carro numa cidade que vocês não conheciam e se perderam. O que a gente faz? A culpa foi tua que não pediu informação quando eu falei. A culpa foi tua que não olhou a placa. A culpa foi tua que ficaram gritando no banco de trás. A culpa foi tua que não atualizou esse GPS, essa porcaria de GPS. Não é isso. Quando a gente acontece um problema, uma das primeiras coisas que a gente faz é procurar culpados. Isso para as coisas pequenas, para as coisas grandes, não. Também. Às vezes a gente perde uma pessoa e a gente fica se perguntando, quem foi o culpado? Foi o médico? Foi o outro? Fui eu? E quando a gente vê uma pessoa, repara, não sou eu quem está falando, é uma pessoa que passou por uma das maiores tragédias do nosso país. Uma pessoa que perdeu o seu marido e o pai dos seus 2 filhos. Ela está dizendo assim, olha, não me aliviaria encontrar o culpado. Não mudaria nada. Honestamente, muda alguma coisa encontrar de quem tem culpa? Alivia alguma coisa? Às vezes, pelo contrário, até nos distancia da solução. Eu já vi muitos casais, vamos falar talvez nesse cenário primeiro, que estão tão preocupados em saber de quem é a culpa, que se esquecem de consertar o casamento.
Já vi muitos colegas de trabalho que ficam tão preocupados em empurrar a culpa um para o outro que se esquece de resolver o problema. Às vezes, inclusive, a busca pela culpa, ela nos afasta da solução. Então, essa frase aqui que foi colocada, ela é muito interessante. Procurar culpados não é o que vai ajudar. E uma segunda frase que eu queria destacar desses depoimentos, que eu achei muito especial, é a do Cleiton César Anoleto, ele é jornalista da MSTV, vocês devem conhecer. E ele fala assim: a ganância foi a grande culpada disso. Aqui existe uma sabedoria muito interessante. Quando a gente para de culpar as pessoas e começa a culpar as atitudes, e começa a perceber quais atitudes que estão sendo nocivas e que estão destruindo as coisas, aqui há crescimento na maturidade. Imagina, por exemplo, esse casal que eu comentei antes, que fica tão preocupado em empurrar a culpa um para o outro, quando eles resolvem parar com isso e ver quais são os comportamentos, as atitudes que estão prejudicando o casamento. Aí tem crescimento. Imagina se os colegas de trabalho param de culpar um ao outro, de ficar empurrando um para o outro, e agora procuram quais comportamentos que estão estragando o ambiente de trabalho, que precisam ser mudados. Que diferença que isso traria? Não culpar pessoas, culpar atitudes para resolver elas. Aqui existe uma sabedoria muito interessante. E a culpa é de quem? A culpa foi da ganância. O que é a ganância? Coloquei aqui alguma definição, só para a gente ter uma ideia. Ganância é a vontade de querer ter o que não se tem, de possuir o que se deseja. Quando você olha para essa palavra aqui, para essa definição, me responde uma coisa, com toda sinceridade: existe ganância no teu coração? É a vontade de possuir o que não se tem? Aliás, de querer o que não se tem e possuir o que se deseja. Existe um pouco de ganância no teu coração? Então, percebe comigo o que existe aqui. Faz uma pausa aqui. Se a gente dissesse, ali na tragédia da Chapecoense, a culpa foi do piloto, seria bem fácil, né? A gente está culpando alguém que a gente mal conhece e a questão está resolvida. A culpa foi do piloto. Pronto. Agora, quando a gente diz que a culpa é uma atitude que existe inclusive dentro do meu coração, a culpa de uma das maiores tragédias da nossa história é uma atitude que existe no meu coração, então a situação ainda não está resolvida. Eu preciso rever algumas coisas. Eu preciso tirar algumas lições para a minha vida. Por quê? Para que a minha ganância também não provoque tragédias na minha vida e na vida das outras pessoas. Você sabia que a sua ganância também pode causar sofrimentos para as pessoas que estão ao teu redor? Você sabia que a tua ganância, os desejos que estão dentro de ti, podem contribuir para a destruição da sua vida? Existe algo aqui que a gente precisa aprender: a lidar com a nossa própria ganância. Vamos aprender isso juntos? Vamos nessa? A gente vai abrir juntos aqui então Tiago 4, 1 a 10. Se você quiser acompanhar aqui na projeção, fica à vontade. Se você quiser acompanhar na sua própria Bíblia, fica à vontade. Enquanto vocês vão abrindo, eu queria só dizer uma coisa que eu acho muito importante. Eu gostaria muito de estimular vocês que lessem a Bíblia, não só aqui no culto ou no grupo de estudo que vocês frequentam, mas que vocês também lessem a Bíblia em casa. Se vocês querem ler a Bíblia em casa, eu tenho 2 dicas. Primeiro, adquiram uma Bíblia com uma linguagem mais contemporânea, porque às vezes a gente não consegue ler a Bíblia porque a gente tem um português muito atrasado nela. Adquira uma de linguagem mais contemporânea. Segunda delas, comece por um livro que é fácil de ler e mais fácil de entender. Tiago é um livro fácil de entender, tá bom? Fica aí a dica. Vamos ler juntos? Tiago 4, 1 a 10 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês?
não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vamos ver um pouquinho mais de perto. Eu sublinhei aqui no versículo 2 algumas palavras. Cobiçam coisas, obter o que desejam. Aqui, em outros momentos, a Bíblia vai nos dar uma orientação muito interessante. Ela vai nos ajudar a entender o nosso coração. E o que a Bíblia vai mostrar aqui é que nós temos muitos desejos dentro da gente. A gente até fala que nós somos seres desejantes. A gente sempre está procurando algo. Não é verdade? Faz aqui um exercício comigo. Você lembra de algum momento da sua vida que você não queria nada? Nada. Que você não queria comprar nada, que você não queria melhorar nada, que você não queria reformar nada e nem fazer nada que não tivesse feito. Que você disse assim, ó, agora eu estou pronto. Teve algum momento na sua vida que isso aconteceu? A gente sempre está querendo alguma coisa, não está? Não sei se vocês são como eu, a gente está de vez em quando na internet procurando o preço de alguma coisa, de repente até o Mercado Livre é um dos sites favoritos, não sei. Passamos o Black Friday agora, imagino que alguns estavam dando uma olhada. A gente está sempre querendo algo, não é verdade? Mas o que a Bíblia também vai nos ensinar é que a gente projeta a nossa felicidade naquilo que a gente deseja. A nossa tendência como seres humanos é a seguinte: a hora que eu tiver aquilo, aí sim. A hora que eu me formar, a hora que eu tiver meu trabalho, a hora que eu tiver minha pós-graduação, a hora que sair meu mestrado, aí sim. A hora que eu passar nesse concurso, a hora que eu ganhar o meu 13º, a hora que eu trocar de carro, aí sim, aí eu vou ser feliz finalmente. Então, a gente tem sempre desejos e a gente projeta a nossa felicidade na conclusão deles. E o erro nisso, tá? Que eles nunca acabam. Então, quando a gente chegou lá onde a gente queria, a gente descobre que existe um outro ainda. E quando a gente chega nesse outro, a gente descobre que tem mais uma coisa ainda que a gente quer. E no final, a gente nunca está satisfeito. Existe uma passagem bem interessante que está no livro de Eclesiastes, que diz assim, olha só: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão e vaidade. Está dizendo que no final a gente nunca está contente com o que tem. Existe um livro que foi publicado pelo Harold Kushner que diz assim: quando tudo não é o bastante. E no final essa é a nossa realidade, né? A gente tem tudo, mas ainda assim não é o bastante. Então essas são algumas verdades do nosso coração. E aí o livro de Tiago vai entrar um pouco mais forte. Ele vai dizer assim, ele está nos orientando, dizendo: existem alguns desejos que você tem que são bons, que são saudáveis. Não tem. Às vezes a gente quer uma promoção, às vezes a gente quer fazer um curso, às vezes a gente quer comprar alguma coisa que está dentro do orçamento, né? Que não vai comprometer nada. Tem algum problema? Não. Até é bom que a gente deseje algumas coisas, porque isso dá movimento à vida. Não existiria empreendimentos, não existiria
progresso, melhorias, desenvolvimento, se a gente não quisesse algo que a gente não tem. Então existem desejos no nosso coração que são bons, que não tem problema. Mas existem desejos no nosso coração que podem destruir, que podem prejudicar a nossa vida e de quem está ao nosso redor. E é isso que o Tiago está falando, olha ali, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Da onde vêm as brigas? Ele vai responder: não vem das paixões, dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. O que ele está falando aqui, olha, é que boa parte dos nossos problemas, eles vêm desses desejos, dos desejos que não são saudáveis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até agora, no tema do mês, quando a gente está falando da fé, dos mundos de tragédia, a gente praticamente só falou de tragédias inevitáveis. A gente no primeiro domingo, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre luto. Perder pessoas é algo, na maioria das vezes, inevitável, não é? E a gente falou do luto e como encontrar esperança com Deus. Depois a gente falou das reviravoltas do mundo que muitas vezes são inevitáveis e de como a gente encontrar segurança em Deus. Domingo passado a gente falou sobre solidariedade como uma das atitudes que podem diminuir o sofrimento. Até agora, praticamente a gente falou sobre tragédias inevitáveis. E, aliás, se alguém de vocês perdeu uma dessas mensagens, elas estão todas disponíveis no Facebook e no YouTube, tá? Agora, nós estamos falando das tragédias evitáveis. Existe uma série de problemas que é a gente mesmo que causa, quando a gente dá vazão para desejos e vontades que são nocivos, destrutivos, que machucam. Vamos lá. Quantas famílias quebraram já? Quantos casamentos quebraram? Porque um dos cônjuges desejou uma pessoa que não era o seu marido, sua esposa. Uma ambição, uma ganância. Quantas famílias quebraram por causa da ganância de um dos cônjuges em querer trabalhar e ter sempre mais e não estar em casa? Quantas famílias quebraram por causa do desejo de um cônjuge de ter sempre mais e de acabar com isso, se perdendo no jogo, se perdendo nesse mundo de apostas? Não é? Entenda, tem desejos na sua vida que podem te prejudicar. Tem desejos no teu coração que podem prejudicar sua saúde, sua família, seus relacionamentos, sua vida com Deus. Essa é o grande livro que está aparecendo aqui em Tiago. Mas também, é claro, ele vai falar da solução. Qual que é a solução? Como que a gente pode controlar a nossa ganância para que ela não produza tragédias? Como é que a gente consegue separar aqueles desejos que são saudáveis dos desejos que são nocivos? Como a gente faz isso? Para a Bíblia, a resposta está em não negar tudo. Não é que a gente não pode ter nada agora, não pode desejar nada, tem que ficar exatamente como está. Não é essa a resposta. Para a Bíblia também não é assim que a gente aceita tudo, porque a gente ouve bastante isso, às vezes em TV, novela, né? Siga seu coração, vá atrás dos seus desejos, dos seus sonhos. Também não é. Para a Bíblia, a resposta é exatamente a linha do meio. Filtre esses desejos. Como você vai fazer isso? Através do seu relacionamento com Deus. Olha lá o que diz o versículo 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. A resposta da Bíblia é um relacionamento próximo com Deus e onde há submissão. Deixa eu explicar isso de uma maneira que eu acho que todo mundo vai entender. Boa parte de vocês tem filhos, não tem? Quem não tem provavelmente já conviveu com criança, tem sobrinho, primo ou irmão, não sei, mas já teve algum convívio de pais e filhos, alguma experiência nesse sentido.
Os nossos filhos querem um monte de coisa, não querem? Às vezes, boa parte do que a gente ouve no dia que a gente está em casa é: pai, quero isso, quero aquilo. Acho que quero é uma das palavras que eu mais ouço lá em casa. E existe muitas coisas que eles querem que tá ok, ótimo, vai lá, quer isso, quer aquilo. Eu fico feliz em dar algo que eles querem. Eu fico feliz. A gente está se aproximando do Natal, eu já estou imaginando a carinha deles quando der os presentes. Eu fico feliz de dar. Mas muitas vezes a gente tem que dizer não. E aliás, pai e mãe que não dizem não estão errando e errando muito, e vão colher isso um dia. Temos que dizer não. E não é porque nós somos estraga-prazeres. Quero estragar a alegria deles. Não é. Quando a gente diz não, é porque a gente tem uma visão maior da vida do que eles. Não é? É porque a gente consegue entender melhor a vida, a gente consegue enxergar um pouco mais longe, e a gente sabe que naquele momento até pode ser, mas daqui a pouco isso vai ter problema. Então não. Pode até parecer uma coisa boa, mas lá na frente não vai ser. Então quando eles pedem para, sei lá, ver TV, jogar no tablet, no celular, às vezes a gente tem que dizer que não, porque já foi demais, e a gente sabe que isso prejudica. O relacionamento com Deus funciona da mesma maneira. Às vezes, para nós que estamos no meio dos desejos, tudo parece bom. Mas a gente pode buscar a referência de Deus para Ele nos ajudar a filtrar o que realmente vai fazer bem para a nossa vida e aquilo que não. Para isso funcionar, precisamos de duas coisas. Para o relacionamento de pai e filho funcionar, o que precisa? O filho confiar no amor do pai, não é? Porque daí é bem mais fácil submeter. O pai quer o melhor para mim, a mãe quer o melhor para mim, e o filho precisa também responder com obediência. Não adianta nada pai e mãe dizerem que não e não obedecerem. Aliás, isso normalmente tem consequências doloridas. Para o nosso relacionamento com Deus funcionar, para ele não ser só uma brincadeira, para ele não ser só uma farsa, para ele não ser só uma coisa bonitinha que a gente acha que está bom, mas não está, precisa ter essas mesmas duas coisas: confiar no amor de Deus e que Ele quer o melhor para nós, e submissão e obediência. E repara, a gente fala de submissão hoje até com um tom meio ruim, né? Parece que submissão, se submeter é uma coisa terrível. Não é, se na relação existe amor. Não é ruim se submeter se no relacionamento existe amor. Se você está plenamente confiante de que aquele a quem você se submete está comprometido em te conduzir para o melhor. Então, o que o Tiago está dizendo aqui, ele está dizendo: submetam-se a Deus e resistam ao diabo. E isso está junto, porque a partir do momento que a gente se submete a Deus, a gente começa a resistir ao mal, ao diabo. O que o mal quer é justamente dar vazão a esses desejos nocivos que estão dentro de nós. Mas a partir do momento que a gente se submete a Deus, busca a vontade dele na nossa vida, esse mal perde força. O que a Bíblia está ensinando aqui para nós é algo interessante. Seu relacionamento com Deus só vai funcionar. Você só vai conseguir controlar a tua ganância se a vontade de Deus for mais importante do que a tua própria. Dá para entender isso? Pessoal, esse negócio aqui é importante. Se você estava até agora pensando em alguma outra coisa, volta e pega isso aqui. O relacionamento com Deus só vai funcionar a partir do momento que a vontade dele for mais importante do que a sua própria. Do que a minha própria. Então, isso funciona de uma maneira muito importante. E eu vou dizer assim, antes da gente ir para essa parte aqui, como isso está funcionando na minha vida. Sabe, muitas vezes a gente deseja um monte de coisa. Eu também desejo. E eu faço uma simples pergunta: será que é isso que Deus tem para mim?
será que é isso que Deus tem para minha família? Será que é essa a vontade dele para mim? E isso já ajuda um monte a controlar um monte de desejo. Aí, antes de fazer uma compra, quando o orçamento já está estourado, eu penso, será que é isso mesmo? Antes de, vamos dizer, você tem uma oportunidade de trabalho muito boa, mas que vai sacrificar a sua família por um bom tempo. Faça essa pergunta. Qual que é a vontade de Deus para mim nesse momento? Isso vai te ajudar a tomar boas decisões. Poxa, estamos com as contas apertadas. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar de noite, vou estar fora de casa. Essa é a vontade de Deus na tua vida. Submeta a tua vontade a dele. Esse é o caminho do discipulado, de um discípulo de Jesus. E aí, o Tiago, ele vai nos mostrar aqui um engano. Tem algo muito próximo de um relacionamento com Deus, mas que ainda não é um verdadeiro relacionamento com Deus, e que muitas vezes vai fazer com que a gente se confunda. Ele vai dizer aqui, não tem porquê não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E aqui vem um versículo que até parece meio fora. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça um inimigo de Deus. O que o Tiago está explicando aqui? Ele está dizendo para nós que muitas vezes a nossa ganância, ela entra até no nosso relacionamento com Deus. E a gente passa a frequentar uma igreja, passa a se aproximar de Deus, não porque a gente quer fazer a vontade dele, como a gente falou até agora, mas porque a gente quer que ele faça a nossa. Isso parece um relacionamento com Deus. O camarada vem na igreja quase todo domingo, mas ainda não é. Porque o relacionamento com Deus só acontece quando existe amor e submissão. Um discípulo de Jesus é aquele que acorda de manhã e está mais preocupado em fazer a vontade de Deus do que Deus fazer a sua. É aquele que está mais preocupado em orar para Deus. Deus, me ajuda a contribuir com o teu trabalho mais do que Deus me ajuda no meu trabalho. Deus, que eu seja aquilo que tu queres, muito mais do que Deus me dá aquilo que eu quero. Quem vive com Deus, mas não tem a submissão e a vontade de fazer a vontade dele, não é um discípulo de Jesus, mas é um consumidor da fé. Já ouviu isso? A gente acaba se tornando consumidor da fé. A gente vem para o culto, quer ouvir um bom culto, receber uma boa mensagem, receber talvez uma bênção, alguma coisa, e sair daqui mais leve, sem se comprometer muito, sem que isso mude alguma coisa na minha vida. Aliás, ajudar, eu acho que não dá porque eu estou muito ocupado, eu tenho as minhas coisas. Isso não é um relacionamento com Deus de um discípulo. Isso é ser um consumidor da fé. E não é isso que Deus quer. A nossa ganância ainda não foi controlada. Ela ainda está descontrolada. Percebe a diferença? Tão próximo, mas tão diferente. E aliás, eu acredito que na nossa comunidade talvez tenham muitas pessoas que ainda não fizeram essa troca. De entender que um relacionamento com Deus necessariamente passa pela submissão, pela obediência, pela vontade, pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Então, gente, concluindo, como controlar minha ganância vivendo de maneira saudável? Vivendo um relacionamento com Deus, confiando no seu amor, a ponto de submeter a minha vontade à sua. Viver um relacionamento de Deus baseado no amor, na submissão e na obediência. Isso se chama discipulado. Eu queria colocar agora 3 perguntas para você fazer. Para você mesmo. Tenho controlado minha ganância, meus desejos, tenho me prejudicado ou prejudicado as pessoas ao meu redor? O que você acha? Você tem conseguido controlar essa tua ganância ou ela tem sido prejudicial?
Vivo como um consumidor da fé ou como um discípulo de Jesus? Me diz. Essa é uma pergunta muito importante. Terceira pergunta. Que áreas da minha vida ainda preciso submeter à vontade de Deus? Isso aqui é uma coisa importante. A gente, como discípulo de Jesus, a gente não pode escolher, Deus, aqui tu faz a tua vontade e aqui eu faço a minha. A gente vive com Deus, a gente precisa submeter todas as áreas da nossa vida a Deus. Frequentemente, uma dessas áreas é mais difícil de entregar. Que área da tua vida, de repente, você ainda precisa submeter à vontade de Deus? Convido você a ter um momento de oração. E durante esse momento, você pode refletir nessas perguntas e se você tem vivido até hoje como um consumidor da fé, você pode viver e falar para Jesus que a partir de hoje você quer ser um discípulo. Se até hoje você viveu como alguém que não quer comprometer a sua vontade, fala para Jesus que você, a partir de hoje, quer mudar isso. Se existe alguma área da sua vida que você quer entregar a Ele, que ainda não está comprometido a Ele,